Vamos falar de história bonita, vamos falar de superação, de autobiografia. Esse cara que você conhece, hein? Vencedor nas piscinas, o ex-nadador olímpico Eduardo Fischer lança hoje uma autobiografia que conta a jornada de dedicação para conquistar medalhas e ser um referencial no Brasil, nas piscinas olímpicas e ter o nome levado para fora do país também. E o Eduardo Fischer está com a gente. Eduardo, bom dia, meu caro. Bem-vindo, tudo bem? Bom dia. Obrigado. Uma honra, um prazer estar aqui com vocês. A gente que agradece sua presença, né, para a gente conversar um pouquinho sobre a história bonita também. O Plínio Rocha também está aqui. Bom dia, Plínio. Bem-vindo, meu caro. Bom dia, obrigado. Aí falar um pouquinho da história desse grande atleta aqui. Pois é um grande atleta, não há dúvida. Você tem uma referência, você é joinvilense, né? E o Brasil, né, lembra, reverencia o seu nome também. O que vem nessa obra aí, hein, Eduardo? Então, na verdade, assim, tudo começou pensando em escrever uma carta para o meu filho, Pedro. O Pedro nasceu em 2015, num momento que eu já não era mais um atleta de alto rendimento. Então eu pensei assim, eu vou escrever alguma coisa para o Pedro, contando como é que era a minha relação com meu pai, com o vovô Décio, e como é que eu cheguei nas piscinas do tênis clube e de repente me destaquei e fui até os Jogos Olímpicos. Para ele entender a dificuldade, as coisas boas e as coisas ruins que tem relacionadas a essa trajetória. E aí eu passei algumas madrugadas digitando e fui contando, fui me lembrando de fatos da minha vida, e de repente eu tinha 100, 200, 300, 400, daqui a pouco eu estava com 1000 páginas de Word escritas sobre a minha história. E aí que veio a ideia, por que não fazer um livro? Mas eu sabia que eu nunca fui escritor, eu era o atleta, hoje eu sou advogado, o que ajuda um pouco na redação, mas eu não sou um escritor, então eu pensei assim, tem que ter uma pessoa que me ajude a refinar esse texto. E o Plínio foi um cara que trabalhou no Lance, na época que eu era um atleta olímpico, fez muitas matérias com a natação, fez muitas matérias minhas. Então eu convidei ele para colaborar, refinar esse texto, deixar ele mais, vamos dizer assim, palpável para o público não técnico da natação. E tá aí, depois de muito trabalho, estou conseguindo finalmente fazer a publicação dessa obra. Que bacana. Antes de falar da participação também do Plínio, eu queria entender um pouquinho, Eduardo, qual é a grande lição que a atividade do mundo esportivo deixa para você? Você é um cara muito jovem ainda, está na advocacia, como você falou agora, e o livro do Guga, né? Guga, um brasileiro, eu li, e tem muitas histórias lá de perrengue mesmo, nem tudo é só holofote. O que o esporte até agora lhe ensinou, hein? E que a gente vai ver na obra? Exato, acho que você foi muito pertinente, nem tudo são flores, né? E nem tudo é só coisas boas. Houve momentos que realmente eu passei algumas dificuldades, alguns embates com a Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos. Isso está relatado no livro, não é o foco do livro, mas fez parte da minha história. Uhum. E acho que o grande legado, a grande lição que fica é que o processo e a jornada, eles são muito mais importantes que os resultados, os recordes e as medalhas. Porque, claro, a medalha é bacana, ela representa o teu esforço, mas existem coisas que vão além dos recordes e das medalhas, que é esse legado que fica, é a disciplina, o respeito pelo adversário, é se tornar um cidadão melhor, é tentar colaborar com as outras gerações de atletas. Então o esporte tem essa magia de transformação e para as pessoas serem melhores. Então eu conto tudo isso no livro, eu conto os perrengues que eu passei, eu conto as coisas boas e às vezes as pessoas podem perguntar, né? Por exemplo, o Gustavo Borges é o meu contemporâneo de seleção olímpica, né? De natação. Ele tem 4 medalhas olímpicas, eu não tenho nenhuma, então as pessoas às vezes podem perguntar, né? Mas por que eu vou ler a história do Fischer e não a do Gustavo? Na verdade, não há dúvida que o Gustavo tem mais títulos do que eu. Mas o Gustavo é o Gustavo, o Fischer é o Fischer. Eu nunca vou ser Gustavo e o Gustavo nunca vai ser o Fischer. Então eu tenho histórias de superação que são diferentes das histórias de superação do Gustavo. Então essa foi a minha intenção. Contar que apesar de eu não ter sido um nadador medalhista olímpico, eu trouxe alguns resultados muito expressivos para o Brasil, passando por dificuldades. Então esse mais ou menos é o mote, é a ideia do livro. Certamente, né? Plínio, você teve uma passagem importante pelo Lance e certamente você acompanhou muito a história, né, desse cara, do Eduardo, e aí isso facilitou um pouco lá na redação do livro? Eu diria que isso foi determinante, né? Na primeira vez que a gente começou a conversar em fazer essa obra juntos aí, eu contribuí, na verdade, para a obra do Eduardo, quando a gente finalmente conseguiu equacionar a maneira ali, foi totalmente determinante, porque eu conhecia a pessoa de quem eu estava escrevendo ali, de que eu estava ajudando a escrever.
Então, assim, o que eu acho muito legal do livro, que o Eduardo já falou um pouco aqui, que foi quando eu fiz a primeira leitura ali, quando eu me deparei com a obra da primeira vez, eu fiquei, pra gente parece um pouco, né, suspeito de dizer isso agora, mas a quantidade, a riqueza de detalhes que ele conseguiu reunir nessa obra, eu perguntava pra ele, cara, mas você anota isso tudo, você se lembra disso tudo? Porque a gente tem um grande amigo aí, que é um grande biógrafo da natação brasileira, que é o coach Alex Pucialdi. Quando ele soube disso também, ele também ficou impressionado, porque as pessoas elas se impressionam com a quantidade de detalhes. Então o Eduardo ele retrata muito bem a carreira dele nesse livro, né? Com todo orgulho de ser um atleta joinvilense aqui, com as origens dele. Mas ele também, ao longo da carreira dele, ele vem e ele conta um pouco da história da natação brasileira naquele período, né? Porque ele traz tantos detalhes das competições, das convocações dos atletas, do Gustavo, do Fernando Scherer, que também é outro atleta catarinense aqui. Então, quem lê, ele além de conhecer muito mais da história de um cara que inicialmente pensou em escrever um documento para o filho, ele queria deixar um legado para o filho e falar, toma aqui, filho, esse aqui foi o teu pai como atleta olímpico, e ele vem paralelamente contando um pouco da história da natação brasileira nesse período também. Então, acho que quando você começa a ler e pegar as relações familiares e esportivas dele, isso vai tudo ali se conduzindo por um fio que é muito bacana. Então, para mim, eu, do lado dele, publicamente, pela primeira vez, agradeço pela participação na obra, mas foi muito, muito bacana, sim. Certamente. Eduardo, dá pra gente adiantar alguma coisa pro ouvinte? Aí tem algum relato específico que tá lá no livro que a gente possa contar pro ouvinte rapidamente aqui, né? Só vou dar um spoiler assim pra gente comprar teu livro depois. Então, tem muitas histórias, obviamente. Tem muitas né? histórias. Acho que o Plínio lembrou algo importante que eu consigo me recordar, por exemplo, o Fernando Scherer, o Xuxa, ele escreveu o prefácio do livro. Eu fiz esse pedido para ele, ele nem titubeou, ele nem pensou, ele aceitou na hora. A gente dividiu o quarto de Olimpíada, a gente teve uma relação muito boa, até por sermos nós dois catarinenses. E eu agradeço bastante ao Fernando por esse aceite. Você me permite uma coisinha? Claro. O Xuxa, no prefácio, ele fala assim, convivi tanto do lado do Fischer, dividi quarto com ele tantas vezes, tive na seleção brasileira com ele tantas vezes. E olha como é incrível, eu não sabia de muitas das coisas que eu li aqui. A tamanha riqueza de detalhe que ele conseguiu trazer para essa obra, né? Inclusive, pegando o gancho, eu mandei a obra para ele ler, obviamente, Sim. Antes ele escreveu o prefácio, e aí ele me retornou, tem um áudio que eu guardei esse áudio, porque ele falou assim, Fischer, que memória de elefante é essa? Você lembra das coisas da minha participação que nem eu lembrava. Porque eu conto sobre alguns detalhes, como foi a nossa divisão de quarto, e fala assim, cara, eu nem me lembrava disso, que legal. Então, o Fernando também ficou impressionado com as minhas lembranças sobre a própria carreira dele. Detalhes da participação olímpica dele, quando ele teve aquela disputa em Atlanta para ganhar a medalha de bronze olímpica. Então, como o Plínio falou, eu procurei dar o crédito para a história da natação brasileira a qual eu fiz parte. Então, o leitor vai poder navegar por esse curto período da história da natação brasileira, vai poder entender um pouco mais dos meus companheiros de equipe da época, que não são ninguém mais, ninguém menos do que meus grandes companheiros, né? Gustavo Borges, Fernando Scherer e Rogério Romero, 5 vezes olímpico, e também vai poder entender um pouco como foi, e aí talvez um pequeno spoiler, como foi o meu embate com a Confederação Brasileira quando houve uma participação da Prefeitura de Joinville num eventual patrocínio ao atleta Eduardo. Teve lá uma questão um pouco controversa, houve a promulgação de uma lei, depois a revogação da lei por algumas questões bem particulares. Então esse episódio, que eu nunca havia contado para ninguém publicamente, só raramente em alguns círculos de amizade, pela primeira vez vai ser contada. Não é uma história que eu me orgulho, porque me doeu muito na época, mas fez parte da minha vida. Então tá lá. E repito, não é o foco do livro, mas como fez parte da minha história, lá está. Certamente. Você comentou sobre catarinenses, né? E você, né, o Eduardo, né, joinvilense, levou o nome da cidade para várias competições e tudo mais. Depois que você saiu, né, do holofote, digamos assim, Joinville não teve mais um competidor olímpico. E que falta para a gente resgatar? Não temos candidatos? Onde é que a gente precisa investir, hein, Eduardo, para que a gente tenha essa referência da cidade novamente? Na verdade, só fazer uma pequena correção aqui, porque depois que eu fui para a Olimpíada, a gente teve outro joinvilense na Olimpíada, que foi o Daniel Orzechowski. Nascido em Joinville, nadador de costas, claro, ele fez a grande parte... Uma temporada mais curta, né? Ele fez grande parte da operação dele em São Paulo.
Então, talvez por isso o Joinvilense não se lembre, mas ele foi para a Olimpíada de Londres, nadador de costas. Mas, de fato, a gente está com uma dificuldade aí de uma renovação de alto rendimento. Acho que o Joinville vem fazendo um bom trabalho na base. A gente vem reiteradamente ganhando OLESC, jogos escolares. Mas a gente está com um pouquinho de dificuldade de fazer esse salto, né, entre a base ali, o OLESC, o escolar, para o alto rendimento. Claro, a política brasileira, né, e essa encruzilhada universitária que eu chamo, é a expressão que eu criei na minha cabeça, e geralmente quando o adolescente ele chega aos 17, 18 anos, que ele está formando o corpo dele para se tornar um grande atleta, ele fica na dúvida se ele vai investir no estudo, se ele vai investir no esporte. Então, muitos atletas, quando acham que não tem potencial, talvez porque faltou uma orientação, eles acabam, quer saber, eu vou deixar o esporte, eu vou investir na carreira acadêmica, vou estudar e vou tentar fazer a minha vida. Porque ainda falta no Brasil um link mais próximo entre a educação universitária e o esporte. Claro, melhorou muito, a gente teve aqui em Joinville o JUBS, a gente percebe que há um caminho, uma tentativa de ligar a educação ao esporte. Mas, de fato, a gente ainda tem um gap, como os Estados Unidos faz muito bem, né? Liga muito bem a educação ao esporte. Hoje, o atleta, eu quero ir para a universidade. Uma das portas, talvez a mais palpável, é através do esporte. Então, desde cedo, o americano é incentivado a fazer o esporte, porque essa é uma porta muito boa para o ensino superior. Mas, enfim, eu acho que a gente está tentando aqui trabalhar na base. Claro, sem base a gente não tem o atleta de rendimento. E Joinville está tentando fazer isso. A gente tem só uma gestão recente, de uma nova gestão na cidade. Talvez com mais 4 anos, se houver uma reeleição, a gente possa tentar continuar a trabalhar nesse sentido. Eduardo Fischer falando ao vivo na Jovem Pan Joinville, juntamente com o Plínio Rocha, que tem o nome estampado lá, inclusive, no livro. O lançamento é hoje, 7 da noite, a partir das 7 da noite? Isso no aí. Shopping Miller, né? No Shopping Miller, vai ser o evento do Happy Art Miller às 19 horas no piso térreo, em frente à Livrarias Curitiba. Meu caro, parabéns pela tua história, parabéns pela iniciativa de colocar no livro lá pra gente ter acesso também, né? Conhecer um pouquinho mais da sua trajetória, que certamente serve de inspiração para muita gente, e sucesso na sua carreira aí também. Muito obrigado. Plínio, obrigado, bom trabalho para você, volte a Joinville quando quiser. Muito obrigado aí, sucesso para todos.